18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite para você que está ligado na 100,7. Boa noite para você na sintonia certa, 6 horas em ponto. E nós estamos começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, hein? Começando mais uma semana, segunda-feira, 15 de novembro, né? 2021. E hoje, começando a semana com a presença do meu querido Cid Soares. Tudo bem, Cid Soares? Buenas noites. Tudo certo, Carlão. Tudo boa certo? noite, boa noite. Bacana, tudo bacana? Graças a Deus. Foi bem final de semana, tá tudo certo? E principalmente hoje no feriado, tudo tranquilaço. Legal, 6 horas em ponto, hein? 18 horas. Vamos então aos destaques do programa 18 horas de hoje. O Amazonas alcançou 60% da população vacinável, já completamente imunizada, enquanto que 81,7% tomaram ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Os dados são parciais do Programa Nacional de Imunização PNI e apontam que 4.749.000 doses foram aplicadas em todo o estado até este domingo, dia 14 de novembro. É isso mesmo, Carlão. Olha, são 2.646.000 que tomaram a primeira dose, 1.901.000 pessoas que tomaram as duas doses e ainda 52.986 pessoas que tomaram a dose única da Janssen. E apenas 148.772 pessoas receberam a terceira dose, a chamada dose de reforço. Graças aos vacinados, a pandemia perdeu força no Brasil. 4 em cada 5 cidades com mais de 100 mil habitantes no Brasil tiveram redução de novos casos da Covid-19 em outubro, maior índice de toda a pandemia. Pois é, em média, outubro teve, por dia, 260 cidades no estágio de desaceleração, quando o número de novos casos está em queda. Isso representa 80% das 326 cidades com mais de 100 mil habitantes, na verdade. Entre as 27 capitais, Cid Soares, 21 passaram todo o mês passado no estágio de desaceleração. É o caso de Manaus, São Paulo, Salvador, Recife, Rio de Janeiro e Porto Alegre. São aí exemplos. Sim, mas esses números poderiam ser bem melhores se não fosse o alto número de não vacinados. Aqui em Manaus, por exemplo, mais de 183 mil pessoas não tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid. 350 mil não tomaram a segunda dose, como explica aí o repórter Hector Silva. Hector. Manaus atingiu no último sábado a marca de 70% da população vacinável com esquema completo da vacinação contra a Covid-19 e 90% da população apta a receber a vacina já está com a primeira dose. Esses números poderiam ser ainda melhores, já que cerca de 183 mil pessoas não foram aos pontos de vacinação para tomar sequer a primeira dose. Há um número ainda maior de pessoas que não tomaram a segunda dose, 350 mil. Esforços não faltam por parte da Secretaria de Saúde do município. Segundo a secretária de Saúde, Chádia Frache, até busca ativa já está sendo feita. Eu fiquei pasma com a quantidade ainda de primeiras doses, né? Tive a oportunidade de conversar com várias pessoas na fila, perguntando qual o motivo de não terem tomado nem a primeira dose. E o principal motivo foi medo. Eles têm medo de tomar a vacina, têm medo das reações, e aí a gente está investindo muito em informação, em propaganda, fazendo chamadas telefônicas, passando pacotes de mensagem por SMS e fazendo busca ativa. O esquema de vacinação é de suma importância para que o vírus circule com menos intensidade dentro da cidade. O epidemiologista Gessen Orellana, pesquisador da Fiocruz Amazônia, explica como isso funciona. Nós precisamos pensar no ato de imunização como sendo um processo que se inicia, inclusive, antes mesmo da inoculação das pessoas com as vacinas, com as campanhas de sensibilização, com os treinamentos, com o preparo dos serviços de saúde e principalmente da população em relação às vacinas, em relação ao processo de imunização, as prioridades, as ordens, os procedimentos que vão ser adotados. Então, quando você segue esse protocolo, esse passo a passo, você consegue atingir indicadores muito interessantes, você consegue diminuir e até mesmo eliminar algumas doenças da população.
A secretária de Saúde, Chádia Frache, faz um apelo à população. Ela também lembra que a pandemia não acabou e todos os cuidados são necessários. Eu deixo aqui o meu apelo, embora Manaus esteja num patamar bom, o meu apelo é para que essas pessoas que já estão vendo praticamente 3 milhões de pessoas vacinadas, perceber que a vacina não faz mal, muito pelo contrário. Ela tem nos tirado sim dessa pandemia. A nossa realidade hoje, o nosso perfil epidemiológico hoje já é completamente diferente do mesmo período no ano passado, e a única coisa que mudou nesse tempo todo foi a vacina. E a gente está próximo, acredito que no máximo até quarta-feira a gente atinja 3 milhões de doses aplicadas. Mas isso ainda não nos garante baixar a guarda, não nos garante ainda flexibilizar o uso de máscaras. Então, para que a gente possa ter um final de ano diferente, junto com a família, confraternizando, eu deixo meu apelo aqui para que você acredite na ciência, acredite em todo o nosso trabalho e vá tomar sua vacina. O boletim do Observatório da Covid, feito pela Fiocruz, advertiu sobre a situação pandêmica no Brasil. Para o Instituto, a retomada de casos de Covid-19 em alguns países da Europa e da Ásia, após um declínio expressivo da pandemia nos últimos meses, serve como alerta para a situação do país. Esses países vêm registrando aumentos de casos e óbitos, mesmo em locais em que a cobertura vacinal já se encontra em patamares elevados. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Bom, é bom deixar claro, né, que a situação ainda não está sob controle aqui no Amazonas e, como disse a secretária, é importante, né, que todos tomem a vacina. O Conselho de Secretários Municipais do Amazonas alerta sobre o risco do aumento de casos de Covid-19 por meio da variante Delta. É uma nova onda epidêmica no estado em pleno início de inverno amazônico. Complicado. Pois é, o alerta, né, leva em conta o comportamento epidemiológico da Covid ao longo do tempo, observando semelhanças entre as duas ondas epidêmicas aqui no Amazonas. E a situação torna-se ainda mais preocupante neste fim de ano, isso porque a existência de anticorpos protetores na população vacinada pode estar vencendo, ao considerar o prazo de 6 a 9 meses de imunização contra a Covid-19. Mais detalhes sobre esse assunto com a repórter Júlia Gomes. A nota técnica assinada pelo presidente do Conselho, Fran Martoni Firmo, aponta um padrão semelhante de transmissão sazonal do vírus influenza e a transmissão da Covid-19, destacando que os fatores climáticos favorecem ou limitam a propagação aérea dos vírus que provocam estas doenças. O alerta do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas foi emitido no último dia 10, baseado em um estudo publicado por uma revista científica britânica. O documento leva em conta o comportamento epidemiológico da Covid ao longo do tempo, observando semelhanças entre as duas ondas epidêmicas no Amazonas. Padrões semelhantes também foram observados considerando os meses que houveram as maiores reduções, inicialmente nos meses de junho a novembro, período esse considerado interepidêmico. O Conselho compara também a incidência de morte no período de inverno amazônico nas duas primeiras fases da pandemia, evidenciando o padrão mais ajustado do comportamento sazonal do SARS-CoV-2, quando se observa os óbitos ocorridos de março de 2020 a outubro de 2021. O Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas aponta ainda para o risco iminente da terceira onda da Covid, sobretudo pela predominância da variante Delta e a baixa cobertura vacinal, uma vez que apenas 3 municípios do Amazonas estão com cobertura acima de 70% da população vacinável com as 2 doses do imunizante. E finaliza ainda ressaltando que é importante garantir ações de vigilância e busca ativa de casos suspeitos, bem como as medidas complementares, como a continuidade do uso de máscaras, álcool em gel e evitar locais aglomerados sempre que possível. O diretor-presidente da Fundação de Medicina Tropical, Dr. Marcos Guerra, infectologista, explica que todos os vírus respiratórios têm uma maior transmissibilidade nesse período sazonal, que ocorre entre os meses de novembro a maio, considerado o inverno amazônico. É um período em que existe maior percentual de chuvas,
uma maior oportunidade das pessoas estarem aglomeradas nos diversos locais onde eles se deslocam, uma maior permanência em determinados locais também. Isso tudo faz com que haja maior facilidade da transmissão dos vírus respiratórios, dentre eles o coronavírus, que já se incorporou entre os vírus endêmicos nos períodos sazonais. O infectologista lembra que, apesar do quadro epidemiológico do Amazonas ser de baixo risco, é preciso manter os cuidados preventivos e reforçar a vacinação, principalmente da terceira dose. Isso porque a existência de anticorpos protetores na população vacinada pode estar vencendo ao considerar o prazo de 6 a 9 meses de imunização, como tem indicado algumas publicações, segundo o médico. Mas nós temos que nos lembrar que esse impacto de diminuição deveu-se ao aparecimento da imunidade das pessoas, tanto entre os que adoeceram, que foram infectados, como aqueles que foram vacinados. Mas é uma vacina experimental e que algumas publicações têm mostrado que a existência de anticorpos protetores é de duração de 6 meses até 9 meses no máximo. Então nós temos uma população que praticamente está vencendo esse estado imunitário produzido principalmente pela vacina nesse momento. A reportagem do 18 Horas entrou em contato com o presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas, Fran Martoni Firmo, mas até o fechamento da matéria não tivemos resposta. Júlia Gomes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Muito bem, agora 6 horas e 12 minutos. Olha, em Parintins, 2 professores do IPHAN, Instituto Federal do Amazonas, testaram positivo para a Covid-19, o que obrigou a suspensão das aulas. A repórter Artemisa Gadelha está aqui conosco no estúdio e tem mais informações sobre esses 2 casos. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Cid. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham no 18 Horas. Olha, a informação foi confirmada, inclusive, pelo próprio reitor ali do Instituto Federal do Amazonas, o IPHAN, do campus Parintins. É o reitor Kleber de Brito Souza, Parintins, município do interior do Amazonas, que fica distante aí da capital Manaus em linha reta 369 quilômetros. Então, após a confirmação desses 2 professores infectados, então foi anunciado aí essa paralisação que deve durar 14 dias, mas apenas para aulas presenciais. Então, as outras atividades continuam normalmente ali no campus de Parintins. E as aulas continuam online, é isso? Exatamente, as aulas online, mas os servidores continuam trabalhando normalmente no campus de Parintins. Perfeito. O prédio passou ali por um procedimento de desinfecção e a medida de suspensão das aulas segue então o protocolo de segurança do município de Parintins. Nós conversamos com o infectologista, Dr. Antônio Magela, ele que é ali do centro, né, do instituto, na verdade, de... fugiu agora, desculpa, deu um branco. Ok. Dr. Antônio Magela, ele é infectologista da Fundação de Medicina Tropical. Desculpa. Perfeito. E ele diz que com o início do inverno amazônico, o número de casos de doenças respiratórias devem aumentar de forma significativa. Então, que a gente precisa aí tomar alguns cuidados. Vamos ouvir, então, a entrevista com o Dr. Antônio Magela, infectologista? Vamos lá. Temos uma preocupação a mais, que é o novo coronavírus. Então, temos que partir do pressuposto que muitas pessoas irão adoecer, muitas pessoas irão ter doenças respiratórias, muitas pessoas vão testar positivo para gripe e muitas pessoas vão testar positivo para Covid. O que a gente espera é que o alto percentual de vacina, né, atingido pela nossa população possa proteger essa população dos casos graves e que possa minimizar o número de óbitos. Mas os casos vão continuar ocorrendo, né? A vacina não elimina a doença. Ouvimos então aí o infectologista Dr. Antônio Magela, da Fundação de Medicina Tropical. E na última sexta-feira, inclusive, Parintins recebeu ali o show do Grupo Nacional Barões da Pisadinha. Agora você imagina, tem um estudo da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, que revela que uma pessoa infectada,
ela em contato com outras pessoas, ela pode infectar até 6 pessoas. Mas dependendo de quantas vezes essa pessoa ela se expõe e da quantidade também ela que ela circula, tem contato, né, esse número pode subir, Carlão, para 100 pessoas. É complicado isso. Aliás, exatamente. O que o doutor Magela fala no final, que a vacina realmente não elimina a possibilidade da doença, então as pessoas têm que continuar tomando cuidado. Não é isso? E ele fala isso novamente. Sim. Nós vamos ouvi-lo agora, ele falando justamente dessas medidas preventivas. Vamos ouvir então novamente o infectologista Antônio Magela? Vamos lá. Aquelas medidas todas continuam valendo, continuam sendo importante demais a sua observação. A questão da higiene das mãos, do distanciamento social, do isolamento dos doentes, tudo isso continua em voga, tudo continua valendo para que as pessoas possam continuar se protegendo, não só da Covid, como também de todas as outras doenças respiratórias. Ouvimos novamente, então, o infectologista Antônio Magela. E aí temos uma certa preocupação, porque apesar do avanço, né, da imunização no estado do Amazonas, mas mesmo assim, como ele disse, a vacina ela não protege 100%. Então as medidas preventivas devem continuar. Perfeito. Ok, são 6 horas e 16 minutos. Obrigado pela sua participação, Artemisa Gadelha. Boa noite. Uma ótima noite para vocês também. Obrigado, querido. 18 horas. Bom, só vamos realmente conseguir vencer essa pandemia se todos se conscientizarem da importância da vacinação. Quem não se vacina coloca em risco todo o trabalho para se conseguir a imunidade de rebanho, quando no mínimo 80% da população, Cid Soares, completar aí o ciclo vacinal. Realmente ainda tem um chão pela frente. Pois é, enquanto isso aí, olha, novos casos continuam surgindo, né? Veja aí o caso da Áustria. Lá o governo decidiu colocar milhões de pessoas que não tomaram ou completaram vacinação contra o coronavírus em lockdown. E isso a partir de hoje, a partir desta segunda-feira. Isso para lidar, né, com o aumento aí nas infecções a níveis recordes. Os números mostram que a vacina funciona. Os números de novos casos de internação e de mortes despencaram no Brasil após o avanço da vacinação. O vírus continua circulando e sem o esquema vacinal completo, a pessoa está sujeita a se infectar e continuar espalhando o vírus aí com mais facilidade. Os números no interior do Amazonas voltaram a crescer justamente nas localidades onde os números de vacinados são aí abaixo, né, Cid Soares? Então, como nós reforçamos, a Artemisa também trouxe aí matérias importantes, né, isso, Artemisa? Devemos continuar aí sim com todo aquele procedimento, né, de precaução, né, no combate ao coronavírus. Certo? Verdade, Carlão. Então vamos lá, né? Seguir tomando cuidado e, claro, buscando a vacinação. Isso é o mais importante. 6h18 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bom, agora nós vamos direto para Brasília falar com o nosso correspondente, né? O Carlos Eduardo Matos. Tudo bem, Carlos Eduardo? Boa noite. Como diz aí o ditado popular, deu capim na palheta na filiação do presidente Bolsonaro ao Partido Liberal. Aquele 1%, né? Você lembra que nós comentamos que 1% tem significado? Muda a história, muda a história. 1% ainda pode... Aquele 1% vagabundo, como diria a música, né, Carlão? 99 sim e 1% pode ser. Então deu pode ser. Impressionante. E aí, deu pode ser. E agora, verdade, Carlão. Boa noite pra você. Boa noite, Cid, meu querido. Boa noite a todos. Olha, gente, na semana passada a gente cantou essa pedra aqui no programa 18 horas, porque quando se trata de Bolsonaro, tem que esperar. Porque são muitos interesses políticos em jogo, muita gente falando no ouvido dele, o pessoal da ala ideológica, o pessoal do Centrão, os militares, todo mundo querendo influenciar na tomada de decisões do presidente quando o assunto é reeleição. Nesse domingo, Valdemar da Costa Neto e o presidente Bolsonaro entraram em atrito e decidiram adiar a filiação ao Partido Liberal, que estava marcada para o dia 22 aqui em Brasília. A imprensa noticiou uma troca de farpas no WhatsApp.
Bolsonaro exigiu que o comando do PL no estado de São Paulo fique a cargo do filho dele, o 03, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Valdemar negou o pedido do presidente, dizendo o seguinte para ele, abre aspas, o senhor pode ser presidente do Brasil, mas quem manda no PL sou eu. Fecha aspas. O acordo, Carlão, seria que Valdemar iria passar para Bolsonaro o comando dos diretórios estaduais, mas não passou para ele o comando do estado de São Paulo. O presidente quer o diretório do PL de São Paulo para que ele lance como candidato candidato a governador o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, que vem protagonizando no governo com essa agenda extensa dele de obras em todo o Brasil. Ele vem protagonizando um trabalho interessante, né, com leilões, ele está avançando com relação à construção de pontes. Na pasta dele, ele está fazendo realmente um trabalho excepcional. Por isso, ele vem sendo observado um pretenso candidato ao governo do estado de São Paulo. Bolsonaro, Carlão e Cid, está em Dubai, onde ele participa de uma feira de negócios. Na entrevista que ele concedeu à imprensa do Brasil, ele tentou minimizar essa briga com Valdemar da Costa Neto. Ontem ele estava furioso, mas hoje parece que deu uma apaziguada. Chegou a dizer que isso nunca existiu, essa briga nunca existiu, que foi mentira da imprensa. Mas ele explicou direitinho essa situação, o que está acontecendo nessa negociação dele com o PL. Vamos ouvir o que disse Jair Bolsonaro. Tem alguns estados que, para mim, para a possível eleição, se vier candidato, são vitais, como São Paulo. Ele tem um compromisso em São Paulo, que é com um candidato que vai apoiar o atual governador, se ele tiver um espaço lá no partido dele. E o que eu preciso, se vier candidato, já é bem claro, obviamente, é ter candidato em quase todos os estados, em especial São Paulo, que tem mais de 30 milhões de eleitores. Então é isso que está pegando. O Valdemar é uma pessoa de palavra. Ele falou que está buscando uma negociação, não conseguiu ainda a garantia de outro lado que ele possa desfazer do que fez no passado. Então resolvemos simplesmente adiar. Não adianta a gente começar um casamento com coisas pendentes. Tem tudo para dar certo. Depende do Valdemar, com a sua habilidade que todo mundo conhece, conduzir esse acordo que ele fez no passado. Ele nunca desonrou a palavra dele, isso aí nós temos aí realmente no alto valor pra gente partir para um casamento que tem tudo para dar certo. Bom, vimos aí o presidente da República, Jair Bolsonaro. Cadu, eu não entendi. Casou ou não casou? Tem tudo para dar certo, mas ainda não deu. Ainda tem 1% ali, é isso? A gente sabe que antes do casamento sempre rola, no noivado sempre rola o acerto, né? Sempre rola aquela briguinha, aquele vai e volta, né? É o que está acontecendo. Como ele disse, não parou ali, eles não encerraram a conversa, ele está aguardando ali um novo posicionamento por parte do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Apesar desse atrito com o presidente do PL, Carlão, Bolsonaro disse que o namoro continua, mas ele está estudando as composições políticas nos estados para que ele tenha apoio em 2022. Essa que é a grande questão. Ele está estudando as composições nos estados para que ele possa formar uma boa estrutura, afinal de contas, ele está em segundo nas pesquisas de intenção de voto. Ele não quer, na verdade, que candidatos do PL, que é o partido para ele quer ir, estejam apoiando candidatos da esquerda nos estados, porque há composições estaduais. Então, ele não quer que isso aconteça e deu essa tarefa ao Valdemar da Costa Neto para que resolva essa questão. Ou seja, quem está apoiando a esquerda que saia, quem quer apoiar a direita venha para cá, venha para o PL. Então, ele está deixando a cargo de Valdemar essa missão. E nessa entrevista em Dubai, Carlão, Bolsonaro disse que ele vai até as últimas tentativas com o PL, mas não descarta desistir da filiação e pular para o PP, o Partido Progressistas do ministro Ciro Nogueira. Agora, enquanto isso, a ala ideológica que acompanha o governo segue falando no ouvido do presidente, advertindo ele com relação à aproximação com o PL. Por quê? Quando a gente fala em escândalo do Mensalão, a gente lembra primeiro de Valdemar da Costa Neto. A ala ideológica já fez Bolsonaro recuar diversas vezes em suas decisões.
e tem gente trabalhando nos bastidores, inclusive da ala militar, para tentar impedir esse casamento, viu, Cid Carlão? Agora, parece aquela igreja, quando o padre pergunta se quem for contra se manifesta agora ou se cale para sempre. Aí vai aparecer um militar ali, ou alguém ali vai dizer, eu... Sempre tem algum. Então, provavelmente, a gente vai levar no bom humor, mas é porque o presidente, ele também leva esse assunto, ele coloca essas frases, né, essas palavras, esses trocadilhos, né, bem humorados, mas então, vamos na dele. A política agora é isso, né, cheio de trocadilhos. A situação realmente ficou essa. Ô, Cadu, me fala uma coisa. Deixa eu só trocar aqui um pouco a página. O ex-juiz Sérgio Moro, ele está sendo assediado pela União Brasil, aquele partido que surgiu aí com a fusão do DEM com o PSL. Isso procede ou não? Procede sim, Cid. O vice-presidente do PSL e também vice-presidente do futuro partido União Brasil, o Antônio Rueda, chamou Sérgio Moro e a presidente do Podemos, deputada federal Renata Abreu, para conversar. O assunto é dinheiro. Ele sabe que o Podemos não tem capilaridade financeira para levar à frente a campanha de Sérgio Moro em todo o país. O orçamento do partido para o ano que vem é de 60 milhões de reais. Esse dinheiro não chega nem perto da previsão de despesas da campanha. É preciso recurso para bancar a estrutura do partido em todo o país, apoiar os candidatos majoritários e ter o apoio da classe política e também do mercado. Rueda sabe disso, viu, Cid? Por isso ele foi conversar com Sérgio Moro e com Renata Abreu. A gente falou aqui que a União Brasil é o partido que nasce da fusão do Democratas com o PSL, que resulta ali na maior bancada da Câmara, consequentemente, na maior fatia do fundo eleitoral para o ano que vem, cotado em 380 milhões de reais. O União Brasil tem dinheiro, Cid, mas não tem candidato forte. Sim. Por essa razão, o partido está se aproximando de Sérgio Moro, que apresentou na última semana uma excelente performance na mídia e nas redes sociais após o ato de filiação dele ao Podemos. Então, esse assunto deve evoluir essa semana e promete mais uma vez esquentar os bastidores da política e das eleições de 2022. Pouco a pouco, o nome de Sérgio Moro está ganhando força e apoio político dentro da terceira via, que é comandada pelos partidos de centro-direita. Cid, Carlão? Resumindo, por enquanto, são só especulações, né? Não tem nada indefinido ainda, não é isso? Nada certo, nada certo. Nem Bolsonaro, nem Lula, nem Sérgio Moro, nem Ciro Gomes. A gente nunca mais falou aqui de Ciro Gomes, mas porque ele tá quieto, ele percebeu, ele sentiu a pancada, a crescida rápida de Sérgio Moro, então com certeza ele tá remontando, recalculando rota para tentar protagonizar e até pelo menos o terceiro lugar nas eleições. Cadu, pra vocês verem, tá esquentando, mas a gente vai verificando como é que a situação vai crescer para o ano que vem, né, Carlão? Tem mais uma aqui do presidente Jair Bolsonaro. Ele voltou a gerar polêmica ao afirmar que, por ser úmida, né, a floresta amazônica não pega fogo e que está exatamente igual de quando foi descoberta em 1500. Carlão. Mais uma, né? Mais um exagero. Mais uma. Isso, exatamente. Eu acho que ele tentou falar uma coisa e disse outra. Eu acho que é isso, pra gente tentar explicar, né, Cid? O presidente Bolsonaro fez um discurso em um fórum que fazia parte da programação desse evento internacional em Dubai, que a gente falou há pouco. Havia investidores de vários países na plateia. O Bolsonaro falou da Amazônia de um outro planeta. Ele disse que a floresta amazônica, por ser úmida, não pega fogo e que ela está exatamente igual quando o Brasil foi descoberto em 1500. Vamos ouvir esse trecho da fala dele. Nós queremos que os senhores conheçam o Brasil de fato. E uma viagem, um passeio pela Amazônia é algo fantástico. Até para que os senhores vejam que a nossa Amazônia, por ser uma floresta úmida, não pega fogo. Que os senhores vejam realmente o que ela tem. Com toda certeza, uma viagem inesquecível. Além de turismo, conhecer aqui o que seria o paraíso aqui na Terra. A Amazônia é um patrimônio. A Amazônia é brasileira.
E vocês lá comprovarão isso e trarão realmente uma imagem que condiz com a realidade. Os ataques que o Brasil sofre quando se fala em Amazônia não são justos. Lá, mais de 90% daquela área está preservada. Está exatamente igual quando foi descoberto no ano de 1500. A Amazônia é fantástica. Tá, realmente, o presidente Jair Bolsonaro falou isso daí mesmo, né? Tá certo, a Amazônia tá intacta. 90%. Uma coisa que ele falou que é certo, gente, é que a Amazônia é fantástica. O resto são informações inverídicas. A fala dele provocou a ira não só da população, mas de especialistas, dos cientistas que monitoram a Amazônia. Eles dizem que a floresta já foi úmida como um todo há 60 ou 70 anos. Hoje, com um índice de desmatamento de 20% em toda a sua área, a Amazônia já não é mais considerada um bioma totalmente úmido. E dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontam que em agosto foram detectados 28 mil focos de incêndio, o maior dos últimos 15 anos. E em julho e em junho, os meses que antecederam, já havia outros recordes de desmatamento em comparação com outros anos anteriores. Então a situação da Amazônia não é bem essa que o presidente Jair Bolsonaro vendeu para os investidores em Dubai. Carlão e Cid. Ok, obrigado aí pela sua participação direto de Brasília, Carlos Eduardo Matos. Boa noite. Bacana. Um abraço, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Agora são 6 horas e 31 minutos e você está no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. E agora nós vamos conferir em tempo e temperatura para hoje, para esta noite de segunda-feira e também a madrugada de terça e de quebra. Tempo e temperatura e hoje com Cid Soares. Previsão do tempo. Bom, Carlão, segundo o Clima Tempo, temos previsão de pancadas de chuva, ou seja, noite fresquinha, agradável para essa noite aqui em Manaus. A mínima de 24 graus e a máxima 32 graus. Agora são 6 horas e 35 minutos. Boa noite. 18 horas. Olha, os advogados do Amazonas elegem nesta terça-feira, dia 16, a nova diretoria da Ordem aqui no estado. 2 chapas concorrem no pleito. A chapa OAB Unida, encabeçada por Jean Cleuter, e a Ordem para a Advocacia Amazonas, que tem como candidato o presidente, né? O advogado é o presidente Paulo Mafioletti. É o presidente Cid Soares. Pois é isso mesmo. E para essa eleição, os organizadores estão trabalhando com um número recorde de abstenção. Fato que preocupa o atual presidente, Marco Aurélio Choi, com quem conversamos agora. Boa noite, presidente. Tudo pronto aí para a eleição de amanhã? Como é que tá essa coisa? Boa noite, meus amigos aqui da Rádio Mix. Boa noite. Horas. Saudações especiais ao Carlão e ao Cid. Legal, como ouvinte de vocês, e tomo sempre meu cafezinho com aquela minha caneca do 18 horas. Legal. Meus amigos, amanhã nós estamos com essa festa da democracia para os advogados. É uma eleição que movimenta a cidade de Manaus. Nós temos aí em torno de 7 mil advogados aptos. Essa nossa eleição vai acontecer na Arena da Amazônia, no horário das manhã, às 17 horas. Os prazos processuais estão suspensos nos tribunais para permitir que a advocacia vá com todo conforto, com estacionamento e prestigiar e escolher aí o seu representante e o futuro, né, da nossa ordem dos advogados seccional do Amazonas. Ok, a comissão organizadora está esperando aí quantos votantes aí? Na verdade nós temos um número histórico de 16 mil, mas em torno de 12.800 ativos, né? E mais apenas 7 mil estão aptos. Para que o nosso ouvinte possa entender, o nosso estatuto, que é uma lei federal, exige que o colega esteja adimplente, né, com as suas anuidades. É uma disposição de lei isso. Então nós temos em torno aí de 7 mil aptos a votar amanhã. E a gente espera o comparecimento em massa dos colegas advogados, então motivados. Nós investimos muito para dar estrutura e conforto para esse advogado e votar amanhã, exercer o seu direito, e a responsabilidade muito grande para quem vai gerir. É uma eleição também de muito interesse da sociedade, que a sociedade
acompanha muitas eleições da Ordem e não tenho dúvidas de que aqui eu peço esse espaço aqui da Mix para convocar a advocacia amazonense, esses 7 mil advogados que estão adimplentes e aptos a votar. Tem lá no site da OAB, inclusive, uma consulta livre ao local de votação, já para que você saia de casa sabendo qual é a sua sessão, onde você vai votar, exercer esse direito de voto, e que todo mundo possa estar lá para essa grande festa da democracia, da advocacia amanhã. Ok. Doutor Choi, uma pergunta, queria deixar bem à vontade para falar sobre isso, que é para o senhor fazer um balanço da sua gestão. Meu amigo, muito oportuno, e vou tentar falar bem rápido, eu sei que o tempo de rádio é muito grande, mas nós tivemos muitos desafios, especialmente nesses 2 últimos anos da pandemia, né? Especialmente com relação à questão do empobrecimento que a advocacia vem experimentando. Investimos muito, viu, Carlão, em espaços de coworking. Nós temos hoje, durante a nossa gestão, 3 grandes escritórios compartilhados, gratuitos para a advocacia trabalhar, que eu acho que essa é o grande desafio dessa quadra histórica que se aproxima. O mercado de trabalho para a advocacia. A advocacia é um pedaço do Brasil e a gente sofre muito isso. Você vê uma loja fechada, você também vê o escritório de advocacia fechado. Então nós temos grandes investimentos, 3 grandes escritórios de advocacia gratuitos, compartilhados, um clube revitalizado, 4 sedes no interior. Para você ter uma ideia, nós chegamos a 0 sede no interior e nessa gestão construímos 4 sedes, Parintins, Efé, Manacapuru e no Alto de Solimões com sede em Tabatinga. E precisamos avançar ainda mais. Acho que a advocacia experimentou um padrão de administração e amanhã vai fazer a sua escolha sobre o que ela quer e o que ela deseja para esse próximo triênio. Ok, Marco Aurélio Choi, vamos convocar então o pessoal para votar amanhã para nós encerrarmos a nossa entrevista. Exatamente, aproveitar a tua audiência aqui do 18 horas, pessoal que está em casa, ainda estão nos escritórios, toda a audiência da Mix, e pedir para que os colegas amanhã compareçam, tirem um espacinho do seu tempo, está super bem organizado lá na Arena da Amazônia, o espaço do tamanho e da força da advocacia amazonense, para o seu carro lá em cima no estacionamento, na área do pódio, da arena, vai ser rapidinho, sobe ali, vai estar tudo bem sinalizado, pegar um pouquinho do seu tempo para investir no fortalecimento dessa profissão tão bonita da advocacia que todos nós escolhemos abraçar. Um abraço, meus amigos. Encontro com a democracia amanhã. Boa noite, então, doutor. Boa noite. Conversamos com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas, Marco Aurélio Choi. 18 horas. Mais de 270 mil filhotes de quelônios foram devolvidos à natureza nesse domingo na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Uacari e na Reserva Extrativista do Médio Juruá, no município de Carauari, a 780 quilômetros de Manaus. Olha, a ação quer garantir o aumento da população de quelônios na região. A soltura contou com a participação de 700 ribeirinhos, moradores de 45 comunidades situadas ao longo do rio Juruá. Olha aí, na localidade, comunitários realizam o monitoramento dos tabuleiros de quelônios há mais de 30 anos. Na década de 80, eram apenas 3 tabuleiros monitorados por 6 monitores e a soltura chegava a 3 mil filhotes. Eles foram percebendo que quanto mais expandiam a atividade de conservação, maior era o número de quelônios que voltavam vivos para a natureza. Pois é, Carlão, olha, isso aí muda toda a cadeia de espécies agregadas, né? Aumenta o número de peixes, aves, jacarés e outros animais. É benefício para a natureza e para eles, claro. Sim. Nos anos 2000, os comunitários viram os números subirem ainda mais. De 3, a quantidade de tabuleiros passou para 9, com 27 monitores, dividindo isso aí no monitoramento das praias. E a fim, claro, de coibir a caça ilegal e predatória dos ovos, sobretudo de pessoas de fora das unidades de conservação. Justo, hein? E como resultado, a soltura passou para a casa dos 100 mil filhotes. Hoje, em 2021, são 18 tabuleiros monitorados entre áreas de praia, campinas e também em barrancos. O trabalho começa entre os meses de julho e setembro, quando as fêmeas começam a desovar as margens do rio Juruá. Todo esse período é acompanhado por 45 monitores que realizam a contagem das covas e dos ovos a cada ano, além, é claro, da vigia dos tabuleiros. Carlão, esse é o tipo de projeto que beneficia a todos, a natureza e os ribeirinhos, né? Só temos a aplaudir iniciativas como essa. Show!
Você está ouvindo 18 horas. Bom, agora o assunto é Pix, hein? Ferramenta que surgiu para facilitar e agilizar as transações bancárias no dia a dia e que amanhã completa aí já um ano, hein, Cid? Pois é, passou rápido. Tem que me passar aquele Pix, inclusive, ruim. Cid? Olha, os volumes significativos de transações e adesões de clientes marcaram o primeiro ano de funcionamento do Pix, o que também acabou chamando a atenção de criminosos. Aí é complicado, né? É muito complicado. Sim. Eles passaram também a usar o sistema para aplicar golpes bancários. E por isso é preciso tomar alguns cuidados e saber se proteger para não ser vítima de fraudes ou golpes financeiros. Os detalhes nós vamos conferir agora na reportagem de Júlia Gomes. Hoje, o meio de pagamento que trouxe conveniência e facilidade para os clientes em suas transações financeiras do dia a dia conta com mais de 101,03 milhões de usuários pessoas físicas. Para se ter ideia, apenas no mês de setembro deste ano foram registradas mais de 1 bilhão de transações com o Pix, com um volume de 554 bilhões de reais e mais de 330 milhões de chaves cadastradas, segundo informações da Federação Brasileira de Bancos. Neste mês, pouco mais de 101 milhões de pessoas fizeram ou receberam pelo menos um Pix. Mas, apesar da massiva adesão de usuários ao serviço, a disseminação da ferramenta como melhor forma de pagamento tem atraído a atenção de fraudadores. Embora não haja dados disponíveis sobre o número de golpes do gênero aplicados no país, o próprio Banco Central restringiu o limite de transferências no período da noite, após casos de sequestros relâmpago e saques de contas por meio de transferências instantâneas. Além disso, no mês passado, o Banco Central informou o vazamento de 395 mil chaves de usuários. A ocorrência se deu em razão de falhas pontuais no sistema da própria instituição. Aldo Evangelista, advogado especialista em direito digital na Amazônia, afirma que o sistema é seguro. O que ocorre são as pessoas que fazem mau uso do Pix ou deixam de ter alguns cuidados, sendo vítimas de fraudes ou golpes por meio da modalidade. Em relação ao Pix, não existe exatamente um crime especificamente com o nome do Pix, né? Mas há várias fraudes que popularmente vêm sendo praticadas pelos criminosos, como o próprio estelionato, pessoas se passando por outra pessoa e assim pedindo para algum ente querido ou para algum amigo fazer transferência bancária, e aí justamente a pessoa passa o Pix seu, que é justamente o Pix do criminoso, né? E as pessoas acabam caindo nessa fraude dessa transferência bancária. Na verdade, o Banco Central, desde o lançamento do Pix do ano passado até hoje, vem implementando, vem melhorando as camadas de segurança da informação do Pix, que ele é sim um sistema seguro. O especialista alerta que, para tentar evitar cair em golpes, o usuário pode se proteger usando uma outra conta bancária para fazer movimentações financeiras apenas por meio do Pix. Já que a gente tem a facilidade de abrir contas bancárias agora através das fintechs, que você abre da sua casa de forma rápida, e essa outra conta bancária você utilizar especificamente para você fazer seus pagamentos, suas transferências com relação ao Pix, e até utilizar essa conta para estar no seu celular, a qual você transita no dia a dia, que qual você perca o seu celular, essa conta não é a sua conta principal, no sentido que você tem investimento, o seu valor maior depositado, o seu salário. É apenas uma conta para você fazer essas transações com relação ao que eu falei, ao Pix. Que caso você seja vítima, essa outra conta, o dano vai ser muito menor. Júlia Gomes para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. 6 horas e 47 minutos em Manaus, e hoje a nossa entrevista do dia é com o geólogo. Nós vamos conversar aqui, geólogo pesquisador. É geólogo de carreira, né, de profissão, não é isso? E pesquisador do CPRM, Serviço Geológico do Brasil, Marco Oliveira, que já está conosco aqui no estúdio. Vamos saber detalhes sobre a subida do Rio Negro nos últimos 7 dias, que teve uma elevação de 21 centímetros. Boa noite, Marco. Seja muito bem-vindo aqui ao 18 horas. Então, sabemos aí que ainda é cedo, né, para confirmar uma cheia severa em 2022, mas o volume do rio começou a subir no último dia 6 de novembro, começou com 1 centímetro, depois 2, agora saltou para 5 centímetros diários. Se a gente comparar com o ano passado, quando a cota do Rio Negro estava em 16
16 metros e 67 centímetros. E este ano a medida está em 19 metros e 66 centímetros. Isso aí já é motivo de preocupação? Boa noite, Cid. Boa noite, Carlos. Boa noite, Artemísia. E também os ouvintes aí da Rádio Mix. É um prazer estar aqui para falar um pouco aí sobre a subida dos rios, né? Esse ano nós tivemos uma cheia recorde aqui em toda a Amazônia, principalmente aqui no Rio Negro, em Manaus. Foi uma cheia... Cada cheia tem sua história. E a cheia deste ano, a história dela foi contada pelo Rio Negro. Foi o Rio Negro que foi determinante para que o rio atingisse aí uma cota superior a 30 metros. E nesse momento o Rio Negro parece que também está comandando, porque todas as estações acima de Manaus estão com a sua cota elevada acima da média dos anos anteriores. Isso não quer que a gente projete aí uma cheia excepcional no ano que vem. Ainda é cedo para você poder fazer uma previsão. Mas está indicando que tem um volume de água muito grande ainda nos rios e vai depender das chuvas que vão começar a cair agora na Cordilheira dos Andes. Elas que serão aí determinantes para a cheia. Vamos balizar isso. Então, para a gente entender, a retenção que acontece lá na Cordilheira dos Andes é que forma um paredão, né, e que vem para cá, não é isso? Como é que é? Como funciona? A gente não tem muito essa noção. Como é que estrangula o Rio Negro? Parece que Como chove. É que acontece isso? Na verdade, é o ciclo hidrológico em grande escala, em mega escala. Né? Então a grande chuva é lá, então, no caso? Grande chuva é lá na Cordilheira. Entendi. Por exemplo, enquanto em Manaus chove aí, em média 2.300 milímetros por ano, na Cordilheira dos Andes chega a chover 8.000 milímetros por ano. Okay. Então toda a chuva que vem do Oceano Atlântico, que os ventos trazem para a Amazônia, ela encontra uma parede, que é a Cordilheira dos Andes, e precipita praticamente 70% a 80% do volume na Cordilheira dos Andes. É o que vai alimentar os grandes rios, que vão dar origem aqui aos rios da nossa bacia. Então, o que realmente determina a cheia são as chuvas que caem na Cordilheira, não aquelas que caem aqui em Manaus ou caem sobre o Brasil. Entendi. Às vezes a gente pensa que é isso, né? Que tá chovendo hoje aqui em Manaus, né? Encheu, né? Não é isso. Pois olha, você em uma entrevista falou que em 100 anos alguns municípios do Amazonas devem ficar submersos pela água. Então essa história que podemos virar um deserto cai por terra? Eu acredito que virar deserto nunca a Amazônia vai virar. É como se fosse o Rio Nilo. Se você retirasse todas as árvores, você ainda teria um rio funcionando. Porque imagina, tu tem o maior rio do mundo aqui, 200 mil metros cúbicos por segundo de água que ele despeja no Oceano Atlântico. Abaixo do rio Amazonas, você tem um rio que chega a ser até 10 vezes maior em termos de volume, que são as águas subterrâneas. Então, se a gente fizesse um cenário hipotético de devastação total, retirada de toda a floresta, ainda as águas subterrâneas manteriam o rio funcionando e, portanto, seria um rio perene. Porém, a floresta aí garante outros serviços aí para o planeta, né? Ok. Olha, aproveitando aqui a sua presença, né, vamos tirar aí as curiosidades, né? Vamos falar um pouco da crise hídrica. O país, né, o Brasil está atravessando já há alguns anos, inclusive, essas crises, né? Esse ano não está diferente. Você acredita que a solução pode estar aqui na Amazônia? Porque nós temos, inclusive, aí o maior aquífero do planeta. Isso procede realmente? Sim. Se a gente olhar em termos geopolíticos e para o Brasil inteiro, a tendência com as mudanças no clima é que o sistema Cantareira em São Paulo, que também alimenta o Rio São Francisco. O Rio São Francisco nasce ali na região sudeste, na fronteira com Minas Gerais e São Paulo. E o Rio São Francisco hoje, através da transposição, ele já está levando água para as capitais do Nordeste do Brasil. Fortaleza, Recife, já estão recebendo água do Rio São Francisco. É uma retirada pequena, de 200 metros cúbicos por segundo. Mas veja bem, se não chove no sistema Cantareira e a previsão é que possa ter uma estiagem prolongada de 10 a 30 anos, que os meteorologistas chamam de efeito José, uma estiagem prolongada, que começou ali no final de 2010 e deve perdurar por mais 30 anos. Então o cenário, tanto para a região sudeste quanto para o nordeste do Brasil, é de um déficit hídrico. Qual seria a solução? Nós temos aqui o Rio Amazonas, o maior rio do mundo. Se nós retirássemos aqui do Rio Amazonas 1% do seu volume, que seria em torno de 2.000 metros cúbicos por segundo, seria todo um Rio São Francisco. Ou seja, não faria falta nenhuma aqui para a bacia amazônica, mas seria tudo ali para a região nordeste do Brasil. Eu acho que vai chegar um momento que vai ser preciso pensar nisso sim. Se as mudanças climáticas se confirmarem, é preciso planejar para daqui a 30 anos, 50 anos, porque vai faltar água no nordeste do Brasil. É uma coisa assim, agora a gente entende mais ou menos isso,
porque somos leigos realmente no assunto. Mas não existe um equilíbrio entre os rios aéreos que chamam, com essas águas que são subterrâneas e as que estão à vista? Não existe um equilíbrio entre isso? Existe um equilíbrio, é o ciclo hidrológico. Certo. Né? A água que alimenta... E se mexer nisso, não vai ter problema? Pode ter problemas de você deslocar onde chove mais para um local que chove menos, e ao contrário também pode acontecer. Mas se a gente olhar bem a estrutura da Terra, né, que é aí que é uma tendência que a gente pode prever, a estrutura da Terra não vai se modificar nos próximos milhões de anos. Ou seja, a Cordilheira dos Andes, ela vai continuar existindo daqui a 30, 50 milhões de anos. Ela vai continuar existindo ali como barreira. E os ventos sempre vão trazer a umidade do Oceano Atlântico para dentro do continente sul-americano, por conta da rotação da Terra. Nós chamamos aí de ventos alísios, que vem de leste para oeste. Mas o que move a direção dos ventos é a rotação do planeta. Então, a não ser que um cometa colida contra o planeta Terra, que inverta a rotação dela, essas duas condições vão permanecer. Rotação da Terra empurrando a umidade do Oceano Atlântico para dentro do continente e a barreira formada pela Cordilheira dos Andes. Ok, o senhor falou aí do Rio São Francisco. A transposição lá no Rio afetou de alguma forma lá no Rio, no Nordeste? Eu acho que assim, a retirada ainda é muito pequena, né? Eles estão retirando em torno de 200 metros cúbicos por segundo. Né? Para um rio que tem um volume de 2.000 metros, é pouco ainda. Sim. Mas se a gente pensar a longo prazo, que prejudicará. A transposição foi concebida para abastecer o sertão nordestino, mas hoje ela está viabilizando as capitais, com demandas crescentes de consumo de água. Então vai chegar um momento, se não chover nas cabeceiras do São Francisco, que pode ser insuficiente esse aporte de água. Daí o apoio que a Bacia Amazônica pode oferecer. Perfeito. Okay, para encerrar, Cid. Vamos lá, né? Por que esse ano nós tivemos tanta chuva aqui durante o chamado verão amazônico? Pois é, talvez é um cenário aí de um inverno que se antecipou. E se a gente olhar aqui para as últimas cheias, né, dos últimos 10 anos, ocorreram as 7 maiores cheias. Então, verdade. Voltando ao raciocínio anterior, né, o único fator que está se modificando é a temperatura do planeta. Uma terra mais quente, mais água vai evaporar do Oceano Atlântico e mais água vai entrar na Amazônia. Então esse cenário de cheias grandes recorrentes, eu acho que vai ser permanente. Ok, obrigado pela sua participação. Cid. Pois é, a gente espera até conversar outra vez a respeito desse assunto, que é um assunto bem extenso, né? É muito extenso, muito obrigado. É complexo e cheio de controvérsias aí, mas enfim. É um longo assunto. Obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite. 6 horas e 55 minutos e você estará no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, começa esta semana o pagamento do novo auxílio a famílias de baixa renda, o Auxílio Brasil. E isso tem gerado muitas dúvidas naqueles que necessitam desse programa. Filas têm se formado nas 20 unidades do Centro de Referência de Assistência Social, que é o CRAS. Isso porque é preciso estar com o CAD único atualizado para receber esse auxílio. Pois é, Carlos, o CAD único é a porta de entrada de famílias de baixa renda em programas sociais do país e deve ser usado também para o Auxílio Brasil, que o governo prevê começar a pagar agora nessa próxima quarta-feira, dia 17. Vamos saber mais sobre isso na reportagem de Hector Silva. O Auxílio Brasil, programa de transferência de renda que vai ficar no lugar do extinto Bolsa Família, está previsto para entrar em vigor na quarta-feira, dia 17, o que tem levado milhares de brasileiros aos serviços sociais dos municípios em busca de informação. Em Manaus, alguns centros de referência de assistência social, CRAS, têm amanhecido com pessoas formando filas, muitas delas com dúvidas sobre o recebimento deste novo auxílio. Mas a titular da Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania, Jane Mara, destaca que as pessoas que já estão cadastradas no Bolsa Família podem ficar despreocupadas. Mutirões também estão sendo planejados para atender a grande demanda. Uma das orientações do Ministério é que quem já está no programa Bolsa Família não é necessário que se dirija até as unidades do CRAS, onde funcionam as subcentrais, né? Então, essas pessoas que já pertencem ao programa, embora algumas precisem de atualização, nós estamos deixando para agendar um pouco mais para frente, porque já pertencem ao programa. Agora, aquelas que não pertencem, o que nós estamos fazendo? Nós estamos comunicando o agendamento no horário das 11 até as 14 horas, agendando para poder atualizar. Algumas pessoas estão recebendo agendamento para 2022.
Mas nós temos a previsão da realização de mutirão ainda nesse mês de novembro. Uma previsão de data dia 27 para poder fazer. E aí nós vamos inserir essas pessoas no cadastro único. O processo de atualização do cadastro único, CAD único, está suspenso até abril de 2022. E para receber o Auxílio Brasil, é preciso estar com este cadastro atualizado. Neste caso, é preciso que a pessoa que necessite desse auxílio se dirija até uma das 20 unidades do CRAS em Manaus. Há também 2 subcentrais na cidade, conforme explica a Jane Mara. Existe uma subcentral, mas nós estamos orientando que as pessoas procurem os CRAS da sua área de abrangência. Na verdade, nós temos 2 subcentrais. Nós temos uma que funciona na CEMASC, né, que é a Central do Cadastro Único, que tem uma capacidade grande de atender por conta do espaço. E nós temos uma menor que fica na Galeria Espírito Santo. Essa, a gente está solicitando que as pessoas, se forem, né, para comparecer, que dê prioridade ao CRAS da sua área de abrangência, porque o espaço dessa da Galeria Espírito Santo é muito pequeno. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas e 59 minutos. E hoje o Botafogo confirmou o acesso à elite do Brasileirão, né? Hoje à tarde, com a vitória de virada sobre o Operário por 2-1 no Engenhão pela 36ª rodada da Série B. O 8º jogo seguido sem derrota recoloca o Botafogo na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B com 66 pontos, abrindo 2 de vantagem para o vice-líder Curitiba. O Operário estacionado em 45 pontos e tem remota chance de rebaixamento, mas o que importa mesmo é que agora temos o Fogão de volta elite do futebol brasileiro. Boa. E amanhã o Brasil enfrenta a Argentina na última rodada do ano, Brasil, né, nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. As equipes se enfrentarão no estádio Bicentenário San Juan, na Argentina. É com você. 18 horas. Muito bem. Vamos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Auxílios contra a pobreza se espalham pelo país e viram plataforma eleitoral. Assim, com o governo do Amazonas, outros estados investem na criação e ampliação de programas de geração e transparência de renda. A crise econômica deve ser tema dominante nas campanhas do ano que vem. Os governos, em busca de reeleição, lançaram de cartões para compra de alimentos e bolsas para mães com filhos pequenos em todo o país. As medidas eleitoreiras passam ainda por indenização para órfãos de Covid-19 e Vale Gás. Na maioria dos casos, os benefícios são de tão pouco valor que não cobrem um dia de necessidade básica de uma família. A população pobre do Brasil, e principalmente do Amazonas, precisa e merece muito mais para suas necessidades básicas. E o eleitor deve ficar atento para não ser enganado e acabar votando em quem pensa em tudo para se reeleger apenas, menos em dar condições de vida dignas para quem realmente precisa. 18 horas. 7-1, Cid, boa noite. Boa noite, querido. Até amanhã. Até amanhã. Continue bem. Continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.